Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Tiago viverá um dos momentos mais dramáticos de sua trajetória. Profundamente abalado ao flagrar Heleninha bêbada e descontrolada na rua, o jovem tomará uma decisão impulsiva e perigosa: repetir os erros da mãe. Sentindo-se traído, frustrado e sem esperança, ele resolverá agir com o mesmo desleixo autodestrutivo que tanto condenou. O resultado será devastador. Após discutir com Heleninha e vê-la em mais um episódio de recaída, Tiago sairá transtornado. Cansado de tentar ajudar e sentir que nada muda, o rapaz comprará uma garrafa de uísque e começará a perambular pela cidade, bebendo compulsivamente. Vagando por ruas escuras e pouco movimentadas, completamente embriagado, ele se tornará um alvo fácil. Sentado numa calçada, com a garrafa quase pela metade, Tiago tentará aliviar a dor existencial que o corrói. É nesse instante que 3 jovens se aproximam. Pouco mais velhos que ele, os rapazes logo se mostram arruaceiros e agressivos. Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Começam com provocações, empurrões, tapas. Tiago tenta se levantar, mas está fraco e sem equilíbrio. Em segundos, os 3 partem para cima com violência, desferindo socos e chutes. O estudante tenta se proteger como pode, cobrindo o rosto e recuando, mas está completamente indefeso. Enquanto a agressão acontece, uma viatura da polícia se aproxima, fazendo os agressores fugirem às pressas. Tiago fica caído no chão, machucado, com o rosto desfigurado e o corpo coberto de hematomas. Um dos policiais chama o resgate, e o jovem é levado imediatamente para um hospital público, onde chega desacordado e em estado preocupante. O olho roxo, os lábios cortados e os braços arranhados dão a dimensão da violência sofrida. Ao mesmo tempo, Heleninha entra em desespero. Aflita, ela tenta alertar Renato sobre o comportamento do filho. Ele saiu com uma garrafa de uísque, disse que ia beber até o fim. Eu tentei ligar, mas ele não atende, diz a loira com os olhos vermelhos e a voz trêmula. Renato, preocupado, tenta acalmá-la. Heleninha, talvez você esteja confundindo. Vamos para casa, eu fico com você. Pode ser só um susto. Nem mesmo Celina acredita nela. A tia, cansada das crises da sobrinha, acredita que Heleninha está tendo mais um surto causado pelo álcool. Você precisa descansar. Amanhã a gente procura o Tiago. Ele é um rapaz responsável. Vai aparecer, afirma, tentando disfarçar a própria preocupação. Pouco depois, Marco Aurélio recebe uma ligação inesperada. Um médico do hospital informa que Tiago deu entrada na emergência, vítima de agressão. Sem pensar 2 vezes, o executivo larga tudo e corre para o hospital. Ao chegar, se depara com o filho deitado em uma maca, com o rosto inchado, coberto de curativos e fios de soro. Filho, meu Deus, o que fizeram com você? Murmura Marco Aurélio, emocionado e abalado. Ele segura a mão do rapaz, que abre os olhos com dificuldade. A dor física é visível, mas o sofrimento emocional vai muito além. A cena é silenciosa, tensa, marcada pelo arrependimento e pela impotência de ambos. A tragédia expõe, mais uma vez, a gravidade do drama familiar que envolve os personagens. Tiago, até então um jovem racional, cedeu à dor e ao desespero, imitando os piores exemplos ao seu redor. Heleninha, por sua vez, assiste impotente à destruição emocional do filho, consequência direta da própria instabilidade. E Marco Aurélio, sempre ausente e obcecado pelo poder, se vê diante de um filho machucado, cujas feridas ultrapassam o físico. A agressão a Tiago marcará uma virada importante na trama, escancarando os efeitos colaterais de uma família em ruínas. Mais do que um ato de violência urbana, será um grito de socorro silencioso, e talvez o ponto de partida para que os personagens, enfim, encarem as consequências de seus atos com maturidade e responsabilidade. Horas depois, Heleninha finalmente é informada do paradeiro do filho. Ao ouvir que Tiago está no hospital, vítima de uma agressão brutal, a loira sente as pernas falharem. O desespero toma conta. Eu
Eu avisei que ele estava mal, que ele tinha saído com aquela garrafa. Ninguém quis me ouvir. Component Placement grita, entre soluços, ao lado de Renato. Ela corre até o hospital, transtornada, sem se importar com a aparência, com os olhares ou com os comentários. Ao chegar, encontra Marco Aurélio sentado do lado de fora da emergência, cabisbaixo, com as mãos entrelaçadas, em silêncio. Os dois se encaram por um momento. O passado, as culpas, os erros, tudo parece vir à tona naquele breve olhar. Mas não há tempo para discussão. Heleninha entra apressada no quarto e, ao ver Tiago deitado, completamente machucado, se desfaz em lágrimas. Filho, meu filho, o que fizeram com você? Zrenia diz, segurando a mão dele com delicadeza. Tiago, ainda grogue pelos medicamentos, esboça um leve sorriso ao ver a mãe. Você estava certa. Eu bebi. Queria esquecer tudo, mas só me afundei mais, balbucia com dificuldade. Heleninha o abraça com cuidado, chorando baixinho, tomada pela culpa e pela impotência. Não fala assim, meu amor. Você vai ficar bem. Eu tô aqui e agora nada mais importa, responde com a voz embargada. Renato observa a cena da porta, emocionado. Pela primeira vez em muito tempo, vê Heleninha agindo como mãe, com entrega, com ternura verdadeira. A dor aproximou o que a vida havia afastado. Marco Aurélio também entra no quarto e, mesmo com o orgulho ferido, se junta ao lado do filho. Tiago, eu te prometo, esses canalhas que fizeram isso com você vão pagar. Eu vou mover o que for preciso para identificar cada um deles, diz com firmeza. A cena se transforma num momento de reconciliação silenciosa. Pela primeira vez, os três estão juntos por um mesmo motivo: o amor por Tiago. Mas o jovem, com a voz baixa, faz um pedido inesperado. Eu não quero vingança, só quero sair disso, me recuperar, e que vocês dois parem de fingir que tá tudo bem enquanto a gente afunda. O impacto das palavras de Tiago é forte. Heleninha e Marco Aurélio ficam em silêncio. A verdade crua do filho expõe tudo aquilo que até então preferiram ignorar. Que suas atitudes, suas escolhas, seus jogos de poder e fraqueza acabaram refletindo diretamente na vida do filho. A recuperação de Tiago será lenta e dolorosa, mas esse episódio marcará uma nova fase. Heleninha, tocada pela gravidade do que quase perdeu, prometerá lutar com mais firmeza contra o alcoolismo. Marco Aurélio, diante da fragilidade do filho, repensará suas prioridades, e Tiago, embora ferido, encontrará forças para tentar reconstruir a própria trajetória, agora com uma clareza que a dor lhe deu. Cansado dos jogos de poder, das manipulações e de tudo que envolve o sobrenome Almeida Reutemann, Afonso tomará uma atitude drástica para se desvincular da família. O rapaz, desgastado com os seguidos embates com Odete, decidirá vender suas ações da TCA para a própria mãe e, num gesto ainda mais surpreendente, renunciará formalmente à parte da herança a que teria direito. Não quero o seu dinheiro, nem agora, nem nunca, afirmará ele com firmeza, entregando os documentos que comprovam sua decisão. A cena começa com Afonso assinando os papéis de venda das ações. Odete, como de costume, não deixará passar a oportunidade de alfinetar o filho. Com um tom debochado, ela dirá: Eu não sei o que é mais patético, se é você vendendo suas ações ou achando que isso vai fazer alguma diferença. Afonso, com tranquilidade e firmeza, rebaterá: Para mim, faz toda a diferença. Eu quero distância dessa família e da sua empresa. Tentando minimizar a atitude do filho, Odete insistirá: Você sabe que vai herdar essas ações de todo jeito quando eu morrer. Mas será nesse momento que Afonso a surpreenderá com uma revelação ainda mais impactante. Ele já assinou, no anexo 6 do contrato, um termo de renúncia à herança. Você não leu o anexo 6? Eu renunciei. Eu não quero o seu dinheiro, nem agora, nem quando você morrer. Pode enfiar esse testamento onde quiser, dirá, provocando um silêncio tenso na sala. Indignada e mantendo a pose de superioridade, Odete ironizará o filho como sempre fez.
É impressionante como a Celina deu uma péssima educação para vocês. Os dois totalmente volúveis, frágeis, abrindo mão de tudo por causa de uma desilusãozinha amorosa. Mas Afonso não deixará barato. Com os olhos fixos na mãe, ele devolverá cada palavra com dor e verdade. Isso aqui não tem nada a ver com a Fátima. Isso tem a ver com você. Com tudo o que você representa. Você manipulou a minha vida desde que eu era criança. Mentiu, destruiu a empresa da Raquel, tratou o Marco Aurélio como um rei, mesmo sabendo das canalices dele. E agora se envolve com o gigolô do César? Me desculpa, Odete, mas eu não quero fazer parte disso. Tentando manter o controle, Odete lembrará. Você pode fazer o que quiser, Afonso, mas nunca vai deixar de ser um Almeida Reutemann. Afonso, já esgotado, apenas a encara. Sem mais palavras, ele pega suas coisas e vai embora, deixando Odete sozinha na sala. Pela primeira vez, ela não tem uma resposta na ponta da língua. Apenas o silêncio. Odete Reutemann ficou imóvel por alguns segundos, com os olhos fixos na porta por onde Afonso acabara de sair. O silêncio parecia pesar na sala, quebrado apenas pelo tilintar de gelo no copo de uísque que ela apertava entre os dedos. Aquela atitude do filho não estava nos seus cálculos. Ela sempre controlou todos ao seu redor, ou pelo menos gostava de acreditar nisso. Mas agora, algo escapara de seu domínio. Afonso não apenas vendera suas ações, como também cortara qualquer laço de dependência financeira com ela. Pela primeira vez, ele se libertava. E isso a feriu de um jeito que ela jamais admitiria. Com um suspiro pesado, ela se dirigiu à poltrona junto à janela e se deixou cair com elegância ensaiada, ainda que sentisse um leve tremor nas mãos. Pegou os documentos deixados sobre a mesa e relutou por instantes antes de reler o anexo 6. Estava ali, preto no branco. A renúncia de Afonso à herança dos Almeida Reutemann. O idiota fez mesmo isso, murmurou entre os dentes, furiosa e ao mesmo tempo abalada. Enquanto isso, Afonso caminhava pela orla de Copacabana. O vento batia em seu rosto e pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia leve. Não era só o alívio de se desvincular da fortuna de Odete. Era a sensação de estar, finalmente, no controle da própria vida. Longe das manipulações, das cobranças, dos julgamentos. Ele sabia que não seria fácil recomeçar, mas ao menos estaria longe da sombra sufocante da mãe. Tudo o que ele queria agora era encontrar um propósito que não estivesse atrelado ao sobrenome Reutemann. Dias depois, Afonso foi até a casa de Celina. A irmã o recebeu com um abraço apertado. Já sabia da renúncia e seus olhos estavam marejados de emoção. Você teve coragem, mano. Coragem que eu nunca tive, confessou ela. Você teve sim. Só de ter saído daquela casa já foi um passo enorme. Eu só demorei mais, respondeu ele com um sorriso sereno. Eles conversaram longamente. Celina contou que vinha pensando em abrir um pequeno ateliê de design sustentável com uma amiga. E Afonso, animado, se ofereceu para ajudá-la com a parte administrativa. Pela primeira vez, os dois irmãos estavam unidos por algo que não envolvia o dinheiro ou as regras de Odete. Estavam livres. De volta à mansão, Odete tentava manter sua rotina como se nada tivesse acontecido. Recebia visitas, tomava decisões na TCA, dava entrevistas. Mas sua expressão carregava uma rigidez incomum. À noite, sozinha, observava uma foto antiga de Afonso ainda criança, ao lado do pai. Havia algo naquele olhar inocente que a desestabilizava, mas logo ela fechava a moldura com raiva e reafirmava para si mesma. Ele volta. Todos sempre voltam. A vida ensina. Mas desta vez, talvez estivesse errada. Sem o filho ao seu redor, Odete se viu mais isolada do que nunca. Marco Aurélio, cada vez mais ambicioso, só se aproximava por interesse. Celina, distante. E agora Afonso, o filho que ela julgava mais dócil, mais manipulável, também tinha virado as costas. Ela tentou encarar aquilo como uma fraqueza momentânea dele, algo passageiro. Mas no fundo, sentia o peso da solidão que ela mesma construiu com suas atitudes impiedosas. Afonso, por sua vez, foi convidado por Raquel para um almoço informal.
Ela quis agradecer pessoalmente pelo gesto nobre dele ao se afastar da TCA e romper com a mãe. Você não sabe o quanto essa decisão sua fortalece a minha luta, disse Raquel, emocionada. Não fiz isso por você, fiz por mim mesmo, respondeu ele sincero. Mas fico feliz se isso puder te ajudar também. Raquel sorriu com admiração. Pela primeira vez via Afonso como um homem decidido, capaz de enfrentar Odete com dignidade. E naquele momento, nasceu entre eles um laço novo, o de respeito. Aos poucos, Afonso foi refazendo sua vida. Passou a dar palestras sobre ética empresarial, foi convidado para colaborar com ONGs e, com o tempo, abriu sua própria consultoria voltada para empresas familiares que buscavam governança ética. Ele transformou a dor da decepção em ação. E mesmo sem o dinheiro de Odete, descobriu que podia construir algo valioso, um legado. Enquanto isso, do alto de seu império, Odete Roitman seguia firme, mas mais sozinha do que nunca. Uma rainha em um trono de ouro, cercada por sombras. Porque, apesar de todo poder e fortuna, ela começava a entender que há coisas que nem o dinheiro consegue comprar: lealdade, amor e a liberdade de um filho. Após ser flagrada por Afonso em um momento íntimo com César, a jovem verá seu mundo desmoronar de uma vez. Abandonada pelo namorado e escorraçada por Odete Roitman, que decide investir em um romance com César, Fátima ficará sem chão e sem aliados. Humilhada, desprezada e desesperada por dinheiro, a filha de Raquel tomará uma atitude extrema: pressionar César para que reconheça a paternidade do filho que tiveram e pague pensão. Caso contrário, ameaça levá-lo à justiça. Determinada a arrancar algum benefício da situação, Fátima procura César no hotel onde ele está hospedado. Mas por ordens diretas de Odete, os seguranças barram sua entrada. Expulsa do local como uma intrusa qualquer, ela não desiste e decide esperar na calçada. Horas depois, quando vê César chegando, vai direto ao ponto. Ele tenta se esquivar, mas Fátima bloqueia sua passagem e o obriga a ouvi-la. Se você não me atender agora, faço um escândalo aqui mesmo e boto tudo no ventilador. Ameaça. Constrangido com a possibilidade de causar uma cena, César acaba cedendo e senta-se para conversar. Fátima, furiosa, joga a bomba. Se você não me der o que eu quero, vou contar tudo para Odete. Vai saber que você é o pai do meu filho. Ela vai te chutar no mesmo instante porque não me quer nem pintada de ouro perto dela. Mas, para a surpresa da moça, César reage com total desprezo. Pode contar. Eu mesmo falo. Você acha que Odete vai se importar com isso? Ela sabe lidar com a realidade. E sabe, acima de tudo, que eu valho muito mais que essa sua chantagem barata, diferente de você que sempre me tratou como descartável, rebate com frieza. Diante da indiferença de César, Fátima muda de tom. Sabe o que mais? Não tô nem aí pra você nem pra Odete, mas você vai me pagar. Se não for por bem, vai ser por mal, porque se você não me der uma boa grana agora, eu vou pra justiça. E você sabe muito bem que pensão é a única coisa que ainda dá cadeia nesse país. Dispara com os olhos em chamas. César dá uma risada debochada, cruza os braços e encara Fátima com ironia. Vai lá, Fátima. Se humilha nos tribunais. Boa sorte tentando me arrancar alguma coisa. E se for por falta de adeus, tchau, diz ele virando as costas e deixando a jovem furiosa na calçada. Desgraçado! Você vai ver! Murmura Fátima, espumando de ódio, sem perceber que suas armas estão cada vez mais enferrujadas. Ainda em pé na calçada do hotel, Maria de Fátima tremia de raiva. A humilhação que acabara de sofrer queimava em sua pele como fogo. César, o homem que ela acreditou poder manipular, não apenas se mostrava imune às suas ameaças, como ainda a desprezava com sarcasmo. Para ela, aquilo era insuportável. Mais uma vez, estava sendo deixada para trás, traída, descartada, como se fosse um erro que todos queriam esquecer. Mas Fátima não era do tipo que aceitava a derrota calada. Ele pensa que pode me tratar assim e sair impune? Repetia para si mesma, caminhando furiosamente pelas ruas. Em sua mente,
Um plano começava a se formar. César podia zombar, mas ela sabia que tinha uma carta na manga poderosa, a imagem pública dele. Se a justiça não o intimidava, a opinião pública talvez o fizesse. De volta à mansão de Odete, César encontrava a poderosa empresária em um de seus raros momentos de relaxamento. Com uma taça de vinho em mãos, ela o observava com seu olhar clínico. Pelo seu atraso e essa cara, imagino que teve um encontro inesperado, comentou, sem tirar os olhos dele. César hesitou por um segundo, mas optou pela sinceridade controlada. A Fátima apareceu no hotel, me esperou na porta. Odete franziu a testa, mas não demonstrou surpresa. E o que ela queria agora? Choramingar mais uma vez por atenção ou tentar arrancar dinheiro com ameaças? Os dois, respondeu ele com um meio sorriso. Ela tá desesperada. Disse que vai me levar à justiça se eu não pagar pensão. E, claro, tentou te usar como isca. Odete soltou uma risada seca. Previsível. Essa garota é previsível até no desespero. E você? Disse o quê? Disse que ela podia tentar, que eu não me importava. Odete se levantou, caminhou lentamente até César e colocou a mão em seu rosto. É por isso que eu gosto de você, porque você não treme diante dessas ameaças idiotas. Ela ainda não entendeu com quem está lidando. Enquanto isso, Fátima já estava em contato com um advogado. Mesmo sem provas concretas da paternidade, ela acreditava que o simples escândalo poderia pressionar César. Se ele não quer pagar, vai pagar com a imagem, disse ao profissional. O advogado, porém, foi direto. Você precisa de provas, teste de DNA, registro de nascimento, qualquer coisa. Sem isso, vai ser só a sua palavra contra a dele. Fátima fechou a cara. Ele sabe que o filho é dele, eu só não fiz exame ainda porque achei que ele fosse se responsabilizar. Então, aconselho que faça o exame o quanto antes. Se for mesmo o pai, aí podemos agir com mais firmeza, sugeriu o advogado. Determinação estampava o rosto da jovem. Pois então vamos fazer esse exame, e eu quero a pensão retroativa a cada centavo, ele vai me pagar com juros. Nos dias seguintes, Fátima passou a circular pela cidade como uma bomba-relógio ambulante. Falava alto nos cafés, insinuava para jornalistas de plantão que tinha informações bombásticas sobre um nome em ascensão no meio publicitário. Era sua forma de pressionar César psicologicamente, mesmo que ninguém a levasse a sério. As pessoas cochichavam pelas costas. Alguns riam, outros lamentavam. A filha de Raquel, a Cioli, estava em decadência. Raquel, por sua vez, assistia tudo com tristeza. Mesmo afastada da filha, não conseguia deixar de se preocupar. Ela está cavando o próprio buraco, comentou com Ivan. A ambição dela nunca teve limites, mas agora virou desespero puro. Ivan concordou. E se ela continuar nesse caminho, vai acabar sozinha, ou pior. Enquanto isso, Odete começava a se irritar com a persistência de Fátima. A presença da jovem nos arredores da TCA, nos eventos sociais e até nas manchetes de fofoca, estava começando a arranhar sua paciência. Essa garota está me provocando, disse ela a César. Se continuar assim, vou ter que tirá-la do caminho de vez. Ela está tentando aparecer, só isso, respondeu ele, minimizando. Mas se quiser, eu mesmo dou um jeito. Odete foi enfática. Não. Quem vai dar um jeito nela sou eu. E assim, como uma jogadora fria e calculista, Odete traçou sua nova jogada. Chamaria Fátima para uma conversa. Uma última chance para a garota sair com alguma dignidade. Ou sair destruída de uma vez por todas. A ligação foi feita. Fátima, surpresa, aceitou o convite imediatamente. Ela que lute agora. Quem vai dar as cartas sou eu, pensou, triunfante. Mal sabia que o que a esperava seria o início de seu maior vexame. Humilhada, rejeitada e abandonada até pela própria mãe, Maria de Fátima mostrará que ainda não está fora do jogo em Vale Tudo. Após ser desmascarada e expulsa da casa de Celina, a ambiciosa jovem provará mais uma vez que sabe se reinventar, e dessa vez ela terá um objetivo claro: destruir Odete Reutemann. Ferida no orgulho e na vaidade,
Fátima buscará vingança contra a mulher que a acolheu como nora e depois a tratou como lixo. Para isso, a vigarista se aliará a uma figura improvável, Mário Sérgio. No momento em que a aliança começa a se formar, tanto Fátima quanto Mário Sérgio estarão em seus piores momentos. Odete, impiedosa como sempre, já terá dispensado Mário Sérgio de suas funções na TCA, escanteando o funcionário com desprezo. Ele, ressentido e ferido, ainda tenta entender por que foi descartado tão friamente. Enquanto isso, Maria de Fátima, em plena decadência, assiste de longe ao esculacho da ex-sogra com seu antigo braço direito e enxerga ali uma oportunidade de ouro: unir forças com alguém igualmente interessado em derrubar a poderosa Reutemann. Depois de bater em várias portas e ser rejeitada por todos, inclusive por Raquel, que não poupa críticas ao comportamento da filha, Fátima decide engolir o orgulho e vai até a TCA procurar Odete. Desesperada, ela tenta um último apelo, mas, como era de se esperar, a ricaça a humilha sem piedade. Aceita, garota. Eu dei o mundo nas suas mãos. E você perdeu, porque é burra. Você não tem mais nada, nem poder sobre ninguém. O quanto antes você aceitar isso, menor o seu sofrimento. Você perdeu, dispara Odete com o veneno de sempre. Maria de Fátima, porém, não é do tipo que se dobra. Sai do escritório de cabeça erguida, mas com um olhar carregado de ódio. Não perdi mesmo. Eu vim aqui de boa falar com você, Odete. Foi você que me provocou. Depois não diga que eu não te dei uma chance. Avisa deixando claro que a guerra está apenas começando. E é a partir daí que ela dá o primeiro passo rumo à vingança. Fátima procura Mário Sérgio, que inicialmente desconfia da proposta, mas logo reconhece que eles têm algo poderoso em comum: rancor. Nada melhor do que um inimigo em comum para unir duas pessoas. Ele ironiza, aceitando o acordo. Os dois passam a se encontrar secretamente para arquitetar os próximos passos. Durante uma dessas conversas, Fátima revela sua principal meta: descobrir os segredos que Odete tanto esconde. Ela vive falando que manda no mundo, que é intocável, mas ninguém é tão poderoso sem esconder alguma coisa. E eu vou descobrir o que é, afirma determinada. Mário Sérgio, por sua vez, oferece algo que ela não tem: acesso aos bastidores da vida da ex-patroa. Ele aceita a missão de vigiar os passos de Odete e repassar todas as informações relevantes para a nova aliada. O plano começa a dar frutos quando Mário Sérgio observa um comportamento estranho da empresária. Ele nota que Odete está fazendo visitas misteriosas, sempre com pressa e com expressão carregada. Certa noite, ele a vê sair da TCA completamente alterada. Imediatamente, liga para Fátima. Fátima, a Odete está saindo daqui agora destemperada. Aconteceu alguma coisa, relata intrigado. Fátima, atenta a cada detalhe, pede que ele a siga discretamente. E assim, ele faz. Depois de algum tempo, Mário Sérgio descobre que Odete visita regularmente uma casa isolada nos arredores da cidade, longe dos olhos da alta sociedade. Para a dupla de conspiradores, aquilo é um indício claro de que há um segredo sendo guardado ali. Movida pela curiosidade e pela possibilidade de finalmente ter algo para chantagear Odete, Fátima decide investigar por conta própria. Espera o momento certo, vai até o local indicada por Mário Sérgio e observa à distância. O que ela vê a deixa em choque. Odete Reutemann entra na casa e abraça um homem desconhecido com emoção. A cena é rápida, mas reveladora. Nos dias seguintes, Fátima cruza informações, vasculha registros e junta as peças. Até que chega a bomba. O homem misterioso é Leonardo, o filho de Odete que todos acreditavam estar morto. O segredo mais bem guardado da poderosa empresária está prestes a vir à tona. E agora está nas mãos de quem ela mais desprezou. Ela mentiu para o mundo inteiro. Escondeu o próprio filho. Esse é o calcanhar de Aquiles da Odete. E eu vou usar isso contra ela, diz Fátima, com os olhos brilhando de ambição. Mário Sérgio, cada vez mais envolvido, sugere que eles esperem o momento ideal para expor o segredo, de forma que cause o maior estrago possível. A aliança entre os dois, antes movida apenas por rancor, começa a se transformar em uma sociedade estratégica. Fátima, que até pouco tempo estava na sarjeta, volta a se sentir poderosa. Agora,
Ela não apenas tem uma carta na manga, ela tem uma bomba pronta para explodir no coração do Império Reutemann. Odette, no entanto, ainda não desconfia de nada. Segura de si, continua controlando tudo e todos, sem imaginar que os dois rejeitados que ela desprezou estão tramando sua queda pelas sombras. A tensão aumenta a cada capítulo e o público mal pode esperar para ver o momento em que Maria de Fátima, com provas em mãos, enfrentará a ex-sogra de igual para igual. Mas o que Fátima fará com essa informação? Ela vai mesmo expor Leonardo e arruinar Odette? Ou usará o segredo para arrancar poder e fortuna? Seja qual for sua escolha, uma coisa é certa. Odette Reutemann finalmente encontrará uma adversária à altura, forjada na humilhação, alimentada pelo desejo de vingança e movida por uma ambição sem limites. Com a confirmação de que Leonardo está vivo, Maria de Fátima percebe que está diante da maior arma que poderia ter contra Odette Reutemann. Durante dias, ela e Mário Sérgio mantêm o segredo guardado, arquitetando com cautela a melhor maneira de usá-lo. Para Fátima, não basta apenas expor a verdade. Ela quer ver Odette no chão, destruída, impotente. É então que a jovem decide fazer a primeira jogada. Marca um encontro com Odette, dessa vez em um local neutro, longe da TCA e da mansão. Odette aceita, convencida de que será apenas mais um pedido de socorro patético da ex-nora. Mas quando chega ao restaurante discreto e encontra Fátima sentada à mesa com um olhar seguro e ameaçador, ela percebe que algo mudou. Você tem 2 minutos, Maria de Fátima. Depois disso, eu me levanto e vou embora. Dispara Odette, fria como sempre. Fátima sorri, segura de si. 2 minutos serão suficientes. Eu sei sobre o Leonardo. A frase ecoa como uma explosão. Por um breve momento, Odette empalidece. Seus olhos se arregalam, sua respiração falha. Mas logo ela recupera o controle, ao menos na superfície. Não sei do que você está falando, rebate, tentando manter o tom neutro. Claro que sabe. Eu vi. Eu tenho fotos. E se quiser, posso arranjar testemunhas, diz Fátima, deslizando discretamente um envelope pela mesa. Dentro, há imagens de Odette entrando na casa onde mantém Leonardo escondido. Você mentiu para todos esses anos, deu seu filho como morto. E agora, quer fingir que nada disso aconteceu? Você me subestimou, Odette. E agora vai pagar por isso. Odette segura o envelope, mas não o abre. Seu olhar agora está fixo em Fátima, como se tentasse decifrar até onde a jovem está disposta a ir. O que você quer? Pergunta ela com a voz baixa e tensa. Tudo, responde Fátima sem hesitar. Quero voltar para a TCA. Quero um apartamento pago por você. Quero uma mesada. Quero poder. Você vai me devolver tudo o que me tirou. E vai fazer isso calada. Ou eu destruo sua reputação, sua empresa e sua imagem pública. Vamos ver quanto tempo dura o seu império quando todos descobrirem que você mentiu sobre o seu próprio filho. Odette, pela primeira vez em muito tempo, se vê sem saída. Sua máscara de poder vacila. Ela percebe que Maria de Fátima não está mais apenas jogando, ela está liderando o jogo. E agora, Odette terá que decidir: enfrentar a humilhação pública ou se render à chantagem da mulher que jurou destruir. Os dias de Walter na Paladar estão contados. O funcionário misterioso, que sempre manteve um ar de falsa simpatia e lealdade, mostrará suas verdadeiras intenções quando for envolvido em uma sabotagem cruel orquestrada por Odette Reutemann. A poderosa empresária, determinada a destruir a credibilidade de Raquel, ordena que Walter envenene um dos alimentos produzidos no restaurante. O plano, porém, não sairá como o esperado. Em vez de passar despercebido, o crime deixará rastros e Walter será encurralado por Gilda e outros funcionários. Tudo começa com um escândalo. Um lote de maionese distribuído pela Paladar provoca uma intoxicação leve em alguns clientes. A notícia corre como fogo em palha seca, e logo a imagem do restaurante, até então impecável, é arranhada. Raquel fica perplexa ao saber que um produto da casa pode ter colocado vidas em risco. Isso nunca aconteceu antes. Nunca! Logramos, diz ela entre indignada e nervosa. A cozinha da Paladar é impecável.
Cada ingrediente é checado, cada processo seguido à risca. Reunida com sua equipe, ela começa a investigar o que pode ter causado aquilo. Alguém precisa ter mexido nessa maionese depois que ela foi finalizada. Isso foi sabotagem. Zrenia, afirma Raquel com firmeza. O porteiro do restaurante, ao ouvir os questionamentos, faz uma revelação inesperada. Ontem à noite, bem depois do expediente, só teve uma pessoa que entrou aqui. Foi o Walter. Disse que esqueceu a mochila. Raquel franze o senho. O Walter? Ele nem estava escalado ontem. Os olhos de todos na equipe se voltam imediatamente para ele, que finge surpresa. Eu vim só pegar a mochila, isso é verdade. Não mexi em nada. É quando Gilda, uma das funcionárias mais antigas e de confiança de Raquel, cruza os braços e diz com firmeza: Espera aí, Walter. Eu lembro muito bem de ter visto você saindo com a mochila nas costas. E não foi no meio da noite, não. Foi bem antes do horário que você disse que tinha voltado para buscar. O restaurante, que estava em silêncio tenso, é tomado por um burburinho. Walter tenta se safar. Ri nervoso, esfregando as mãos. Claro que não. Vocês estão confundindo. Eu deixei a mochila e depois voltei para buscar. É isso. Mentira! Rebate Gilda. Eu posso esquecer o que eu comi no café da manhã, mas eu tenho certeza que vi você saindo com aquela mochila. Você me cumprimentou. Eu lembro até da roupa que você estava usando. A segurança da funcionária deixa Walter visivelmente abalado. Raquel se aproxima, com um olhar frio. Walter, tem algo que você queira dizer? Vocês não têm nenhuma prova contra mim. Isso é um absurdo, grita ele, já impaciente. Só porque sou novo aqui acham que podem me acusar assim, sem mais nem menos? Eu sou um profissional. Profissional não entra escondido em restaurante fechado à noite para pegar mochila nenhuma. Profissional não se contradiz em cada frase que fala, rebate Gilda. Diante do cerco, Walter decide bater em retirada. Chega! Eu não sou obrigado a ouvir isso. Eu vou embora e nunca mais boto os pés aqui. Isso é um desrespeito. 2 garçons tentam impedi-lo de sair, mas Raquel levanta a mão. Deixa ele ir. Walter, já na porta, se vira. Vocês vão se arrepender disso. Raquel respira fundo, mantendo a postura firme. Se foi você que sabotou a maionese, Walter, pode ter certeza de uma coisa. A verdade vai aparecer. E quando isso acontecer, você vai se ver com a justiça. Porque isso que você fez é crime. É tentativa de envenenamento. E eu não vou descansar enquanto o responsável não for punido. Walter não responde. Apenas lança um olhar de desprezo e desaparece pela porta. Após a saída de Walter, o clima entre os funcionários continua tenso. Raquel reúne todos na cozinha. Eu quero que cada um de vocês saiba que eu confio na equipe. Essa casa foi construída com trabalho honesto, suor e dignidade. Não vai ser um criminoso covarde que vai destruir isso. Gilda, ainda abalada, se aproxima. Desculpa, Raquel. Eu devia ter falado antes. Devia ter te contado que vi o Walter. Você não tem culpa de nada, responde Raquel, colocando a mão no ombro da funcionária. Você fez o que era certo e nos ajudou a entender por onde tudo começou. É nesse momento que uma informação importante chega. Um dos auxiliares de cozinha, que estava revisando as câmeras de segurança da entrada, encontra imagens de Walter entrando e saindo do restaurante com a mochila nas costas. Raquel assiste às imagens com olhos atentos. Está aqui, está tudo aqui. Agora temos prova. A polícia não engoliu a desculpa. Raquel, chamada para depor novamente, reconheceu que não havia provas concretas do envolvimento de Odete. Mas agora, mais do que nunca, ela sabia que estava lidando com algo muito maior. Num jantar em sua cobertura, Odete brindava com César, fingindo tranquilidade. Mas por dentro, ardia de raiva. A Raquel é mais resistente do que eu pensava, disse ela, encarando sua taça de vinho. Vai ver, é isso que você admira nela, respondeu César, provocativo. Admiração não é o que eu sinto, César. É desprezo. Mas não se preocupe, eu sempre dou um jeito. E dessa vez, vai ser de um jeito que nem ela vai conseguir escapar. Só cuidado para não jogar tão sujo que a lama respingue em você, alertou César. Odete sorriu com cinismo. Quando se quer destruir alguém, meu caro, é preciso estar disposta a se sujar. E eu estou. Enquanto isso, na Paladar, Raquel olhava pela vitrine do restaurante, observando os clientes que voltavam a frequentar o local, confiantes. Gilda se aproximou com 2 xícaras de café. Tem certeza que está tudo bem? Não, Gilda,
mas eu tenho certeza de que estou no caminho certo. E vai continuar lutando? Raquel olhou firme, a voz firme como aço. Eu nunca soube fazer outra coisa. Heleninha sai de casa transtornada, anda pelas ruas desorientada e acaba entrando em um bar, onde protagoniza um verdadeiro espetáculo. Quebra copos, empurra mesas e grita com os frequentadores. Expulsa do local, segue vagando até se deparar com um andarilho. Eu tô vendo que o senhor tá com uma garrafa aí. Me dá um gole? Às vezes a gente só pode contar com o pessoal da